Olá, bem-vindo ao Contos e Fantasias da Alma. Se você é novo por aqui, se inscreve agora porque você não vai querer perder o que vem a seguir. E se você já faz parte da nossa alcateia, obrigada por estar aqui. Vamos começar Marrakech em outubro é uma contradição perfeita. O calor do verão ainda prende nos muros de argila vermelha, mas as noites já chegam com aquela brisa que faz a pele arrepiar por um segundo antes de tudo voltar a ser morno e perfumado. A Medina pulsa como um coração antigo. Becos que se dobram sobre si mesmos, vozes em árabe, berbere, francês e inglês, entrelaçadas no mesmo metro quadrado. O cheiro de cominho e água de rosas e fumaça de carvão fundidos em algo que não tem nome, mas que quem já sentiu não esquece nunca. É o território de Nádia. Ela conhece cada pedra. A reunião estava indo bem até o momento em que Nádia sentiu o cheiro. Não era nada que devesse existir naquela sala. 12º andar de um hotel boutique na Nouvelle-Ville, ar-condicionado suave, café recém-passado e os perfumes discretos de 7 consultores internacionais sentados em volta de uma mesa de vidro temperado. Cheiros conhecidos, catalogados, seguros. E então, de algum lugar, da porta, do corredor, do próprio ar, chegou aquilo. Cedro. Âmbar. Algo mais fundo que não tinha nome em nenhum idioma humano, só no instinto. Nádia não moveu um músculo. Esse, disse Laila. No silêncio dentro dela, com uma voz que Nádia não ouvia assim desde a adolescência, grave, certa, sem margem para debate. Esse é o cheiro. Cala a boca! Nádia respondeu internamente e sorriu para o consultor francês que estava no meio de uma frase sobre zoneamento municipal. E é por isso que o modelo de Toulouse poderia ser adaptado para o contexto da Medina, embora eu entenda as resistências culturais. Lohan. A voz de Nádia saiu exatamente como ela queria. Gentil, direta, terminando o assunto sem brutalidade. O modelo de Toulouse foi desenvolvido para uma cidade com 300 mil habitantes e patrimônio histórico recente. Marrakech tem 1.200.000 pessoas e uma Medina com 1000 anos. Não é resistência cultural, é bom senso urbanístico. Houve um silêncio. O tipo de silêncio que acontece quando uma sala inteira concorda, mas ninguém queria ser o primeiro a dizer. Lohan abriu a boca. Fechou. Anotou algo no tablet. Nádia tocou levemente no braço de Youssef, seu assistente, que sentava à sua direita. Um toque rápido, quase imperceptível. Porta. Ele entendeu. Depois de 4 anos trabalhando juntos, Youssef entendia tudo que não era dito. Ele se levantou discretamente, saiu para verificar o corredor. Voltou 30 segundos depois. Inclinou-se levemente para ela. Delegação de Istambul chegou mais cedo. Sussurrou. O Alfa veio pessoalmente. Claro que veio. Nádia já sabia. O cheiro já tinha dito. Ela os fez esperar 20 minutos. Não por arrogância, embora Laila tivesse votado por 30. Era estratégia pura. Terminar a reunião com os consultores humanos no tempo certo. Fechar os pontos pendentes. Deixar a sala sem pressa aparente. Uma beta que abandona compromissos para receber um alfa visitante manda a mensagem errada antes mesmo de abrir a boca. O terraço do hotel tinha aquela vista que os arquitetos do lugar claramente consideravam seu argumento mais forte. Marrakech se espalhava embaixo como um tapete vermelho ocre até onde a vista alcançava. E além das últimas casas, as montanhas do Atlas ficavam roxas contra o céu da tarde. Uma palmeira balançava levemente no canto. Havia copos de hortelã com gelo numa bandeja de prata que ninguém tinha tocado. Kyle Davar estava de pé junto ao parapeito, de costas para ela, olhando a cidade. Nádia o avaliou durante os 2 segundos que teve antes de ele perceber que ela havia chegado. Alto. Ela já esperava isso. Alfas tendiam a ser. Ombros largos dentro de um blazer cinza antracite, que claramente tinha sido feito para ele, não comprado pronto. Postura que não era rígida, mas era presente. O tipo de pessoa que ocupa o espaço que está sem precisar expandi-lo. Cabelos escuros com aquela textura entre liso e ondulado, levemente longos na nuca. E o cheiro. De perto, era mais. Muito mais. Cedro, âmbar. E algo que Nádia só conseguia descrever como antes da chuva. Aquela eletricidade específica que entra pela janela segundos antes da tempestade e faz o corpo inteiro ficar de prontidão sem entender por quê. Péssimo, pensou ela. Ótimo, disse Laila. Ele se virou. Olhos verdes escuros. Não verdes como folha. Verdes como vidro antigo, profundos, com aquele dourado nas bordas que ela reconheceu imediatamente, porque os seus faziam a mesma coisa quando o lobo estava perto da superfície. Os dele não estavam dourados agora, mas havia algo neles que ela não soube nomear imediatamente, algo entre reconhecimento e contenção, como se ele também estivesse guardando alguma coisa atrás dos dentes. Nádia Al-Rashid. A voz dele era mais baixa do que ela esperava, não alta para impressionar.
Apenas presente como o resto dele. Obrigado por receber a delegação de Istambul. Delegação, ela repetiu, olhando para trás de forma teatral. Vim até aqui esperando pelo menos 4 pessoas, e encontrei uma. Ou Istambul está com problemas de orçamento? O canto da boca dele se moveu. Não chegou a ser um sorriso. Foi a ideia de um sorriso, o rascunho. Os outros 3 estão abaixo, em reunião com sua equipe de urbanismo. Achei mais produtivo que as conversas técnicas acontecessem em paralelo. Eficiente. Tento ser. Ela atravessou o terraço sem pressa, parou do outro lado da bandeja de hortelã. Distância segura, social, completamente normal, absolutamente deliberada, e pegou um dos copos. A hortelã tinha aquele cheiro fresco e assertivo que ela sempre achou que era o cheiro do controle. Tomou um gole. Então, ela o olhou por cima do copo. Qual é o problema real que trouxe o Alfa de Istambul a Marrakech pessoalmente, sem avisar com antecedência, numa reunião que a sua equipe técnica poderia ter representado? Outro micromovimento no canto da boca dele. Direto ao ponto. Sempre. Economiza tempo e mal-entendidos. Ele se afastou do parapeito. Andou até a bandeja, pegou o segundo copo de hortelã, e Nadia notou, com uma irritação que guardou para si mesma, que nem um pouco daquele movimento foi calculado para impressionar. Era só. Natural. Como ele se movia no espaço. Péssimo, ela pensou de novo. Há um movimento se formando, disse ele. 3 alcateias menores no Mediterrâneo Central. Ligéria, Córcega, Valeta. Jovens, impulsivos, com lideranças novas que estão lendo os tratados de 1987 como sugestões em vez de lei. Nadia baixou o copo. O Tratado de 1987 era o acordo de paz que havia encerrado a última grande guerra de território entre alcateias europeias e norte-africanas. O acordo que, de forma indireta, tinha custado a vida do irmão dela. O que eles querem rever? As fronteiras de influência no Mediterrâneo, especificamente o corredor marítimo entre Tunis e Palermo, e que inclui rotas de comunicação que tanto Istambul quanto Marrakech usam há 40 anos. Sim. Nadia ficou em silêncio por um momento. Não o silêncio de quem não tem resposta. O silêncio de quem está organizando as peças antes de falar. E você veio até mim porque precisa de uma aliança formal antes da próxima Assembleia do Conselho. Vim até você, disse Kael. E havia algo no jeito que ele disse você que fez Layla levantar as orelhas lá no fundo. Porque Marrakech tem a melhor reputação diplomática do Mediterrâneo desde que você assumiu a Beta. E por quê? Se o corredor for rediscutido sem as 2 maiores alcateias da região na mesma página, isso vai terminar como 1987. O sol estava descendo. Dourava os muros da Medina lá embaixo. Entrava oblíquo no terraço e acendia o cabelo de Kael numa cor que não era justa para ninguém ter. Nadia olhou para a cidade. Pensou no irmão, em Tariq, que tinha 19 anos e gargalhava muito alto e nunca voltou de uma missão de fronteira que não deveria ter sido necessária. Você vai precisar ficar em Marrakech pelo menos uma semana, ela disse. O conselho não vai aceitar proposta nenhuma sem documentação de alinhamento. E isso leva tempo para construir direito. Eu sei. Tenho uma reunião amanhã às 8 com os líderes comunitários da Medina. Ela continuou, virando-se para ele. Às 10, reunião com meu alfa para briefing. Às 2 da tarde tenho uma janela. Encontre-me no Jardim Majorelle, sem equipe. Precisamos conversar sobre os termos antes de qualquer coisa virar papel. Kael a olhou por um momento. Aquele dourado nas bordas dos olhos brilhou por meio segundo. Ela notou. Ele claramente sabia que ela notou, e nenhum dos dois comentou. Jardim Majorelle, 2 da tarde. Ele inclinou a cabeça levemente. Beta al-Rashid. Alfa Davá. Ela se virou para sair. Al-Rashid. Ela parou. Não se virou imediatamente. Deu aquele segundo que separava a reação de resposta. Sim? O hortelã estava bom. Nadia ficou completamente parada por exatamente 1 segundo. Então, sem se virar, disse. Era o único motivo para você ter ficado no terraço esperando, enquanto podia ter ido em reunião com minha equipe também? Silêncio. Depois. Não. Ela saiu. No corredor, com a porta fechada atrás dela, e o mármore fresco do hotel, e o cheiro de café substituindo o de cedro e âmbar, e antes da chuva, Nadia encostou a mão na parede por exatamente 3 segundos. Eu avisei, disse Layla satisfeita. Vai dormir, respondeu Nadia. Temos trabalho. Naquela noite, Nadia jantou com sua melhor amiga numa mesa no fundo de um restaurante que não aparecia em nenhum app de turismo e servia o melhor bastela de frango de Marrakech. Soraya Benali era tudo que Nadia não era em público e tudo que Nadia precisava em privado. Alta, extrovertida, com um cabelo cacheado volumoso que ela usava como arma de sedução e argumento ao mesmo tempo, e uma capacidade sobrenatural de extrair confissões de qualquer pessoa com o simples poder da atenção absoluta.
Soraya era gama da alcateia, engenheira civil de dia, e tinha um namorado humano chamado Mehdi, que era doceiro e que, segundo ela, faz baklava que me faz repensar minhas prioridades na vida. Então, disse Soraya, apoiando o queixo na mão e olhando para Nádia com aquele olhar que não precisava de palavras. Conta. Não tem nada para contar. Nádia, querida, você está cortando o pão em fatias perfeitamente iguais faz 5 minutos. Isso é um sinal clínico de que algo aconteceu. Nádia olhou para o pão. Havia, de fato, 6 fatias perfeitamente iguais na cesta. O Alfa de Istambul chegou hoje. Soraya abriu os olhos. Kael Davar? Pessoalmente? Pessoalmente. E nada. Há uma questão política urgente. Ficará uma semana. Amanhã começa o processo de alinhamento para o conselho. Soraya ficou em silêncio. Para Soraya, silêncio era o equivalente a qualquer outra pessoa gritando. O que foi? Disse Nádia. Nádia Al-Rashid, disse Soraya devagar, como se estivesse construindo cada palavra com cuidado. Você está me dizendo que Kael Davar, que tem a reputação de nunca viajar pessoalmente para nada que possa ser delegado, apareceu em Marrakech, no seu território, para uma reunião que a equipe técnica dele poderia ter conduzido. O assunto é sensível o suficiente para... E você não sentiu nada? Pausa. Soraya franziu o senho. Então os olhos dela arregalaram. Você sentiu. Eu não disse. Você não precisou. Soraya jogou o guardanapo na mesa com a energia de alguém que acabou de resolver um teorema. Nádia, olha para mim. Estou olhando. Seus olhos estão âmbar. Nádia piscou. Fechou os olhos por um segundo. Respirou. Quando abriu, Soraya ainda estava ali, agora com uma expressão que misturava espanto e alegria mal contida e algo que parecia perigosamente próximo de eu vou contar isso para todo mundo. Soraya, disse Nádia, com a voz mais calma que tinha. Se você disser alguma coisa para alguém, antes que eu entenda o que está acontecendo, eu peço transferência sua para a subcomissão de infraestrutura de esgoto. Você não tem esse poder. Sou a Beta. Surpreende-se com o que eu posso fazer. Soraya mordeu o lábio. A alegria mal contida virou alegria totalmente contida, mais presente em cada milímetro do rosto dela. Tudo bem, disse ela pegando o copo de vinho. Não vou dizer nada. Uma pausa. Mas você vai me contar tudo, em tempo real. Tudo. Nádia olhou para a cidade lá fora, para as luzes da Medina que começavam a acender uma por uma conforme a noite chegava, para os minaretes que se recortavam contra o céu cor de tinta. Pensou em olhos verdes com dourado nas bordas, em cedro, em âmbar, em antes da chuva. Tem nada para contar, disse ela, e comeu o pão. Naquela mesma noite, num quarto no 10º andar do mesmo hotel, Kael Davar ficou parado na janela por um longo tempo, olhando para a mesma cidade. Kaan estava absolutamente quieto dentro dele, e Kaan quieto era mais perturbador do que Kaan agitado, porque significava que o lobo já tinha decidido alguma coisa e estava esperando o humano chegar à mesma conclusão. Uma semana, disse Kael em voz alta, para ninguém. Kaan respondeu com uma única imagem. Âmbar, o tom exato dos olhos de Nádia Al-Rashid quando ela se virou para sair e pensou que ele não estava olhando. Ele estava olhando. Kael afastou-se da janela. Tinha trabalho a fazer. E aparentemente também tinha uma conversa sem equipe num jardim às 2h amanhã. Primeiro as coisas primeiro. Uma semana, disse Kaan finalmente, com aquela voz que soava como terra e como rio ao mesmo tempo. É mais que suficiente. O Riad Zahia não era um restaurante. Era uma casa, uma daquelas casas antigas da Medina, que por fora pareciam um muro de argila sem graça e por dentro abriam para um universo próprio. Pátio central, com uma fonte de mármore branco, laranjeiras em vasos de terracota, azulejos zelige nas paredes, em padrões geométricos que faziam os olhos quererem seguir cada linha até o infinito. O teto era aberto para o céu, e em outubro, o céu de Marrakech, à noite, era daquele azul índigo profundo, com estrelas que as cidades maiores haviam esquecido que existiam. As mesas estavam dispostas ao redor da fonte. Velas baixas, rosas brancas, o cheiro de Ras El Hanout vindo da cozinha, aquela mistura de 30 especiarias que não tem tradução possível, só experiência. O Conselho de Comércio da Medina jantava aqui uma vez por mês. 30 pessoas, entre comerciantes, arquitetos, representantes culturais e sempre 2 ou 3 convidados externos que alguém considerava interessantes o suficiente para sentar à mesma mesa. Nádia chegou com 10 minutos de atraso. O suficiente para não parecer ansiosa, insuficiente para ser descortês. Atravessou o pátio cumprimentando as pessoas pelo nome, memorizando conversas inacabadas da última vez para retomá-las agora, apertando mãos, tocando ombros, rindo de uma piada de Hassan, o joalheiro,
que contava a mesma piada todo mês, mas com detalhes levemente diferentes, cada vez como se esperasse que alguém notasse a evolução. Ela sempre notava. Hassan adorava isso nela. Estava tão concentrada em Hassan que quase não percebeu. Quase. O cheiro chegou antes da visão. Cedro, âmbar, antes da chuva. E então ela ergueu os olhos e Kael estava do outro lado do pátio, numa conversa com Farid Okacha, o presidente do conselho, e com 2 homens que ela reconheceu como membros da delegação de Istambul. Ele não estava olhando para ela, mas havia algo na postura dele, uma levíssima tensão nos ombros que não estava lá 1 segundo atrás, que disse a Nádia que ele havia sentido ela entrar. Péssimo, ela pensou, pela 3ª vez em 2 dias. Ótimo, disse Layla, pela 3ª vez em 2 dias, com o mesmo tom de quem ganha um argumento sem precisar falar muito. O jantar teve a generosidade lenta e ritual das refeições marroquinas de verdade. Não havia pressa, não havia um prato principal com começo e fim limpos. Era uma sucessão. Pastilha de pombo com açúcar e canela, depois a arira fumegante em tigelas de barro, depois o cordeiro com amêndoas e tâmaras, que o cozinheiro do Zaya chamava de o motivo pelo qual Deus inventou o fogo. Nádia foi colocada na mesa central, entre Hassan e Lina Marufi, uma arquiteta de 40 e poucos anos, com opiniões muito firmes sobre janelas e um senso de humor tão seco quanto o dela. Kael foi colocado na mesa à esquerda, diagonal à dela. Perto o suficiente para que, se ela olhasse sem querer, visse. Longe o suficiente para que olhar parecesse intencional. Ela não olhou. Mentira, disse Layla. Ela olhou 3 vezes, mas com discrição cirúrgica. Foi na 2ª hora de jantar que Ziad Mansur sentou na cadeira vaga ao lado dela. Ziad tinha 35 anos. Era arquiteto paisagista com projetos em meia Europa. Tinha o tipo de beleza que sabia que tinha. Estrutural, simétrica, com um sorriso que ele usava como ferramenta, sem esconder que era ferramenta. Ele e Nádia tinham um histórico. 2 jantares, um evento de gala, uma conversa que foi longe o suficiente para ser interessante e não longe o suficiente para ser complicada. Haviam chegado, por mútuo acordo não verbalizado, à conclusão de que eram melhores como conhecidos do que como qualquer outra coisa. Ziad, porém, tinha uma memória seletiva sobre acordos não verbalizados. Nádia. Ele disse o nome dela como se fosse um lugar favorito. Você fica mais bonita toda vez que te vejo, o que deveria ser impossível a esta altura. Ziad. Ela sorriu com o calor exato de uma mulher que reconhece uma linha e escolhe não pegá-la. Como está o projeto em Lisboa? Terminado. Ele se inclinou levemente para ela, baixando a voz num tom que ele provavelmente achava íntimo. Voltei semana passada. Fiquei sabendo que você estava no jantar e pensei que era hora de uma conversa atrasada. Sobre o quê? Sobre qualquer coisa que você quiser. O sorriso, a ferramenta. Você sempre torna qualquer assunto mais interessante. Hassan, ao lado dela, tinha a sabedoria discreta de quem está muito interessado no próprio cordeiro. Nádia estava formulando uma resposta gentil e terminal quando sentiu. Não ouviu. Não viu. Sentiu. Aquela mudança específica na pressão do ar, o tipo que acontece quando algo grande e quieto e absolutamente atento se move em direção a você. Ela ergueu os olhos. Kael havia se levantado da mesa. Estava se dirigindo à fonte no centro do pátio, ostensivamente para cumprimentar Farid, que estava parado ali com uma taça de chá. Trajetória completamente razoável, completamente justificável, completamente calculada para passar a 2 metros da mesa dela. Os olhos dele se cruzaram por exatamente 1 segundo quando ele passou. Verde escuro, dourado nas bordas. Mais intenso do que ela havia visto ainda, mais perto da superfície. Nádia sentiu Layla se levantar dentro dela como uma maré. Kael continuou andando. Chegou até Farid. Começou uma conversa com a atenção aparentemente total de alguém que está completamente absorto em política comercial. Mas ficou de lado. O perfil dele voltado para a conversa com Farid, mas o ângulo do corpo, sutil, quase imperceptível para quem não soubesse o que procurar, permaneceu aberto em direção à mesa dela. Ele está marcando território, percebeu Nádia, com uma mistura de irritação e algo que recusou-se a nomear. Sem tocar em nada, sem dizer nada, só, ficando no raio. Era absolutamente primitivo. Era, contra toda a lógica, eficaz. Nádia, Ziad, havia feito uma pergunta que ela havia completamente perdido. Desculpa, ela disse, virando-se de volta para ele com um sorriso controlado. Você estava dizendo?
Estava perguntando se você tem planos para o fim de semana. Tem um evento de abertura numa galeria na Nouvelle Ville. Arte contemporânea marroquina. Muito bom. Pensei que talvez... Ela tem planos. A voz veio de cima e da esquerda. Nadia ficou completamente imóvel por um segundo antes de erguer os olhos. Kael estava parado ao lado da mesa. Não havia chegado em silêncio. Ela simplesmente havia perdido o momento em que ele havia se afastado de Farid e cruzado o pátio, o que em si era informação perturbadora sobre o estado atual da sua atenção. Tinha uma taça de chá na mão. Expressão completamente neutra. O tipo de neutro que exige trabalho ativo. Ziad o olhou com a expressão de um homem que está recalibrando a situação. Desculpe, disse Ziad, num tom educado com bordas. Não nos conhecemos. Kael Davar. Ele não estendeu a mão. Apenas disse o nome como se isso fosse suficiente. E de alguma forma era. Istambul. Houve um silêncio de 3 segundos, em que Ziad processou o nome, a presença, o ângulo de tudo aquilo. Então olhou para Nadia. Nadia olhou de volta para ele com a expressão de alguém que não tem absolutamente nada a ver com o que está acontecendo. Nadia, disse Kael, virando-se para ela com toda a naturalidade de alguém que não acabou de fazer exatamente o que havia feito. Farid estava perguntando sobre o cronograma do conselho. Você tem 5 minutos? Era mentira. Ela sabia que era mentira. Ele sabia que ela sabia. E havia, no fundo dos olhos verdes, aquela faísca minúscula que dizia que ele estava absolutamente ciente da audácia do que havia feito e ainda assim escolhera fazer. Nadia levantou-se com toda a calma que possuía. Claro. Ela se voltou para Ziad. Ziad, um prazer, como sempre. Ziad inclinou a cabeça com a graça de um homem que sabe reconhecer quando perdeu um round. Igualmente, Nadia. Ela esperou até estarem do outro lado da fonte, fora do alcance confortável de qualquer ouvido humano, antes de falar. Ela tem planos, disse ela em voz baixa e absolutamente precisa. Kael tomou um gole de chá. Você tem. Você não sabe minha agenda do fim de semana. Não. Uma pausa. Mas funciona como estratégia preventiva. Nadia ficou olhando para ele. Havia 1000 coisas que ela poderia dizer. Respostas que eram corretas, equilibradas, que colocavam aquilo no lugar onde precisava ficar. Distância profissional, respeito mútuo, o trabalho em primeiro lugar. O que ela disse foi: você é absolutamente impossível. O micro-sorriso, mas maior. Mais perto de real do que ela havia visto ainda. Chegou quase até os olhos antes de ele guardar de volta. É o que dizem. Kael. Ela disse o nome dele por inteiro pela primeira vez, sem o sobrenome, e sentiu os dois notarem isso ao mesmo tempo. O que você está fazendo? Ele a olhou. O dourado nos olhos não diminuiu. Exatamente o que você acha que estou fazendo, disse ele simplesmente. Nós temos um trabalho. Estou levando absolutamente a sério. Nós nos conhecemos há 2 dias. Eu sei. Isso não é. Eu sei. Ele disse de novo, mais baixo. Não era interrupção, era concordância. Como se ele soubesse todos os argumentos porque havia passado por eles também. Eu sei, Nadia. O nome dela na voz dele tinha aquela qualidade específica que ela não conseguia analisar sem ficar perigosamente perto de deixar Layla assumir o controle. Então, disse ela. Então, disse ele, estamos no mesmo impasse. A fonte corria entre eles. Água fria sobre mármore branco, o som mais constante e confiável do pátio inteiro. Nadia respirou. Amanhã às 9, disse ela. Às minutas. Às 9. E você vai se comportar no resto do jantar. Uma pausa. Comportar é uma palavra muito relativa, disse ele. Davar. Al-Rashid. Ela o olhou por mais um segundo. Ele sustentou sem piscar. Olhos verdes com dourado nas bordas. E aquela paciência de quem tem certeza de que o tempo está do lado dele. Então ela se virou e voltou para a mesa. Hassan, com a sabedoria de seus 62 anos e 3 décadas no mercado de joias da Medina, não disse absolutamente nada. Lina Marufi, por outro lado, esperou exatamente 20 segundos antes de se inclinar levemente para Nadia e dizer, em voz muito baixa, quem é ele? Parceiro de trabalho, disse Nadia. Lina voltou ao cordeiro. Parceiro de trabalho não olha assim. Como assim? Como se o resto da sala não existisse. Nadia pegou a taça de chá. A porcelana estava quente contra as palmas das mãos, âncora pequena e útil. Você está exagerando. Sou arquiteta, disse Lina,
com a placidez de quem passou décadas lendo espaços e as pessoas dentro deles. Eu vivo de observar como as coisas se relacionam no ambiente. Uma pausa. Ele nunca tirou os olhos de você, a noite inteira. Nádia não respondeu, mas não contradisse. O jantar terminou tarde, como todos os jantares do Riad Zaia terminavam, com chá de hortelã e pastéis de amêndoa e conversas que se alongavam porque ninguém queria ser o primeiro a reconhecer que era hora de ir. Nádia estava se despedindo de Farid quando sentiu a presença ao lado. Não por cheiro desta vez, mas por aquela mudança de pressão que ela estava começando a reconhecer como especificamente dele. "Posso te acompanhar até o carro?" disse Kael. Era uma pergunta razoável. A Medina à noite era segura, mas labiríntica, e os becos entre o Zaia e o estacionamento mais próximo tinham aquela qualidade confusa das ruas antigas que gostavam de enganar os desatentos. "Conheço cada pedra daqui", disse ela. "Eu sei." Uma pausa. "Vim mesmo assim." Ela o olhou. Ele a olhou de volta. "Diz não." Disse a parte dela que era beta e diplomata e pessoa adulta com responsabilidades sérias. "Diz sim", disse Laila, com a energia de quem está cansada de ser ignorada. "Vamos", disse Nádia. Os becos da Medina à noite eram outra cidade. De dia, eram movimento e cor e vozes, e o caos organizado dos mercados. À noite ficavam estreitos e dourados, as lanternas de ferro forjado espalhando luz cor-de-mel sobre as paredes de argila, as sombras longas e suaves, o silêncio pontuado pelos sons que viajavam de janelas abertas. Uma televisão, uma criança sendo colocada para dormir, música distante de algum lugar que não ficava claro onde. Nádia andava com a segurança de quem conhece o caminho. Kael andava ao lado dela, com a atenção de quem está aprendendo. Ela notou que ele registrava os detalhes, os marcos sutis, as dobras dos becos, como alguém que não gosta de precisar de mapa 2 vezes. Por um longo tempo, nenhum dos dois falou. Era um silêncio diferente do jardim. Mais quente, mais próximo. "Você sempre soube que ia ser beta?" perguntou ele. Ela considerou a pergunta com a seriedade que ela merecia. "Não. Sabia que ia servir a alcateia de alguma forma. Minha família sempre serviu. Mas beta." Ela pausou, procurando as palavras certas. "É o tipo de coisa que você não escolhe tanto quanto aceita. Meu mentor me disse uma vez que o cargo escolhe a pessoa, não o contrário. Eu não acreditei até que aconteceu." "Como foi?" "Assustador." Ela disse isso sem hesitar, porque era verdade, e porque a alternativa era fingir uma confiança que não havia existido no começo. Eu tinha 26 anos e de repente tinha acesso a todos os segredos, todas as tensões, todos os compromissos não ditos que mantêm uma alcateia funcionando. É como aprender a nadar sendo jogada no oceano. E você nadou. Aprendi a gostar do oceano. O beco virou para a esquerda. Ela guiou sem pensar, e ele a seguiu sem hesitar, como se andassem juntos há muito mais tempo. "E você?" ela disse. "Você sempre soube sobre o Alfa?" O silêncio dele foi um segundo mais longo. "Sabia desde criança que algum dia destituiria meu pai", disse ele. O que vinha depois disso era menos claro. Nádia processou isso, desde criança. A carga daquelas palavras pesava de um jeito que ela não foi insensível o suficiente para deixar passar. "E isso é muito para uma criança carregar." Era. Simples, sem drama. Mas o peso de não fazer nada teria sido maior. Ela entendeu aquilo de um jeito que não precisava de explicação. O peso de não agir. O custo da inação em nome da paz. Era a equação inversa da que ela havia aprendido com Tariq. A dela dizia que ação impulsiva custava vidas. A dele dizia que omissão também. 2 histórias que chegavam ao mesmo lugar por caminhos opostos. "Kael", ela disse. E de novo, o nome sozinho fez o ar entre eles mudar de qualidade, ficar mais denso, mais consciente de si mesmo. Por que você veio pessoalmente?" Ele não respondeu imediatamente. Eles viraram mais uma esquina. O estacionamento estava a 50 metros. Ela conseguia ver a abertura do beco, onde as luzes eram mais fortes. Porque quando recebi o relatório sobre Marrakech e a proposta de alinhamento, havia uma seção sobre a beta. Ele falou devagar, escolhendo. 20 páginas. Histórico, método de trabalho, reputação, trajetória. Li em 20 minutos. Depois, fiquei olhando para a parede por 10. Ela não disse nada. "Não era o conteúdo", continuou ele. "Era o padrão. Como você pensa, como você constrói argumentos, como você considera o longo prazo sem perder o humano de vista."
Uma pausa. Quis conhecer a pessoa antes de sentar à mesma mesa do conselho com ela. Nadia andou mais 2 passos antes de parar. Ele parou junto. Estavam no beco, a 50 metros do estacionamento, com a lanterna de ferro mais próxima, espalhando luz cor-de-mel sobre as paredes à volta, e o céu índigo lá em cima, com as estrelas que as cidades maiores haviam esquecido. Ela o olhou. Ele a olhou de volta. Kaan estava completamente quieto dentro de Kael. Não a quietude da espera, mas a quietude de quem chegou. Leila tinha parado de comentar. Estava só. Presente. Quente. Uma brasa baixa que não precisava de vento. Eu sei, disse Nadia para ela, internamente. Eu sei. O espaço entre eles era menor do que havia sido no jardim, menor do que havia sido no pátio do Zaia. Não porque algum dos dois tivesse se movido. Era o beco, as paredes estreitas, a geometria do lugar que comprimia o espaço e tornava a distância uma questão de centímetros em vez de metros. Seus olhos estavam âmbar. Os dele estavam dourados. Nadia, disse ele muito baixo. Não, disse ela. Igualmente baixo, mas firme. A voz de quem não está rejeitando está contendo. Há diferença e os dois sabiam. Não aqui, não ainda. Um longo segundo. Tudo bem, disse ele. Temos trabalho. Eu sei. E eu não faço esse tipo de coisa no meio de negociações políticas críticas. Eu sei. E você deveria... Nadia. O nome parou tudo. Eu sei. Ele a olhou com aqueles olhos dourados que não diminuíam, mas também não avançavam, só ficavam, presentes, honestos, sem pressão. Estou esperando, esperando, não desistindo, não entendendo como não, esperando. Com aquela paciência de Kaan que era terra e rio, que sabia que as coisas chegam quando chegam e não um segundo antes. Nadia respirou. Virou-se para o estacionamento. Boa noite, Davar. Boa noite, Al-Rashid. Ela andou até o carro. Entrou. Fechou a porta. No banco do motorista, no silêncio e no escuro quente do carro, ficou parada por um momento com as mãos no volante. Estou esperando. Laila não disse nada. Não precisou. Mais tarde, naquela noite. Soraya. Megd dormiu. Conta tudo. Soraya. Lina Maruf me mandou mensagem. Soraya. Lina Maruf, que não fala com ninguém, me mandou mensagem. Soraya, ela disse. Sua amiga e o turco. Soraya. Nadia. Nadia. Boa noite, Soraya. Soraya. Você não vai dormir essa noite, e as duas sabemos. Nadia colocou o celular na mesa de cabeceira. Ficou olhando para o teto do quarto. Caiação branca. Uma fissura pequena no canto que ela havia olhado 1000 vezes e nunca mandado consertar, porque de alguma forma se tornara familiar. Estou esperando. Do outro lado da cidade, num quarto de hotel com vista para os telhados da Medina e o Atlas ao fundo, Kael ficou na janela por um longo tempo. Kaan estava quieto e quente e absolutamente sem pressa. 1 semana, disse Kael. 5 dias, corrigiu Kaan. 2 já passaram. Você está contando. Estou contando. Kael afastou-se da janela. Tinha minutas para revisar antes das 9 da manhã. Primeiro as coisas primeiro. Mas desta vez, quando pensou nisso, o micro-sorriso chegou até os olhos. A mensagem chegou às 5h47 da manhã. Nadia estava acordada. Havia dormido mal. O tipo de sono raso e agitado que acontece quando o corpo está cansado, mas a cabeça recusa cooperar. Estava na varanda do apartamento com um café que esfriava rápido demais, olhando os telhados de Marrakech acordar devagar, quando o celular vibrou. Era Youssef. Youssef. Preciso que você venha agora. Sede da Alcateia. O Alfa Idris já foi avisado. Nadia ficou olhando para a mensagem por 2 segundos. Youssef nunca usava agora sem que fosse verdade. Ela largou o café. A sede da Alcateia de Marrakech ficava no coração da Medina. Um riad de 3 andares que por fora parecia uma casa comum de argila vermelha. E por dentro tinha salas de reunião, arquivos e um pátio interno que os membros mais velhos usavam para reuniões que não deviam ter paredes. O Alfa Idris Bensouda já estava na sala principal quando Nadia chegou, 16 minutos depois da mensagem. 63 anos, cabelos brancos, a presença tranquila e pesada de quem carrega uma alcateia há décadas. Ele a olhou entrar com aquela expressão que ela conhecia bem. Não alarmada, mas séria. O que no vocabulário de Idris era o equivalente a qualquer outra pessoa correndo pelos corredores. Youssef estava de pé ao lado da mesa com um tablet e uma expressão que Nadia só havia visto nele 2 vezes antes. O que aconteceu? Disse ela sem preâmbulo.
À noite, 00:40, disse Youssef. Houve um incidente na costa tunisiana. Uma embarcação de reconhecimento da Alcateia de Valeta foi interceptada em águas que pertencem ao corredor de Tunis. 3 membros da Alcateia local foram feridos. Nada fatal, mas... Isso é uma provocação, disse Nádia. É uma declaração, corrigiu Idris, com a voz plana de quem já chegou a essa conclusão e está apenas confirmando. Eles estão testando os limites antes da Assembleia do Conselho, querendo ver quem reage, como reage e com quê. Nádia ficou parada por um momento, processando as peças. Valeta, Ligéria, Córcega, as 3 alcateias que Kael havia mencionado no primeiro dia. Jovens, impulsivas, lideranças novas que liam tratados como sugestões. Eles haviam se movido mais rápido do que qualquer um esperava. Quando Istambul foi notificada? Ela perguntou. Estamos notificando agora, disse Youssef. Mas a porta da sala abriu. Kael entrou. Não havia blazer dessa vez. Camisa escura com as mangas já dobradas, expressão que dizia que ele também havia dormido mal ou não havia dormido, e não estava fazendo cerimônia sobre isso. Atrás dele, seu braço direito, Eric Yilmaz, turco de 38 anos, com ombros de quem cresceu carregando peso e olhos que catalogavam salas inteiras em 2 segundos. Recebi a notificação, disse Kael para Idris, com a cortesia precisa de quem sabe reconhecer hierarquia de território. Agradeço ser incluído. Idris acenou com a cabeça. Seu envolvimento é pertinente. Sente-se. Kael sentou do outro lado da mesa. Os olhos dele encontraram os de Nádia por um segundo. Não o dourado da noite anterior, mas algo igualmente legível. Estamos no mesmo problema. Ela assentiu, quase imperceptível. Estamos. A reunião durou 2 horas. Mapas, registros de comunicação. O protocolo do Tratado de 1987, aberto em 3 tablets simultâneos, com as cláusulas relevantes marcadas em vermelho. Youssef tomava notas em silêncio. Eric fazia perguntas técnicas com uma precisão que Nádia apreciou. O homem não falava para encher espaço, só quando tinha algo que valia o tempo de todos. Kael falava pouco, e quando falava, era para ir direto ao ponto. 2 vezes ele e Nádia chegaram à mesma conclusão por caminhos diferentes, e se interromperam mutuamente para dizer a mesma coisa, o que fez Idris levantar uma sobrancelha com a descrição de um homem que já viu muita coisa e ainda assim acha algumas surpresas interessantes. O problema, disse Nádia, na última meia hora, não é o incidente em si. O incidente foi cirúrgico, controlado, projetado para não escalar além de um certo ponto. Eles não querem guerra, querem pressão. Querem que o Conselho chegue à Assembleia com as alcateias maiores, já na defensiva, completou Kael, negociando de um lugar reativo em vez de proativo. Exatamente. Ela virou para Idris. Se respondermos ao incidente como incidente, perdemos o enquadramento. A discussão vira sobre o que aconteceu na costa de Tunis, não sobre os limites do corredor. O que você propõe? Disse Idris. Que não respondamos ao incidente. Uma pausa, deixando o peso disso assentar. Que convoquemos uma pré-assembleia extraordinária em 48 horas. Colocamos o alinhamento Marrakech-Istambul como pauta central, com o documento de tratado que estamos construindo, e chegamos ao Conselho já com uma posição consolidada que torna o incidente de Valeta o que realmente é. Uma tentativa de desestabilização que não funcionou. Silêncio. Idris olhou para ela, depois para Kael. Davar? Kael tinha os cotovelos na mesa, as mãos entrelaçadas, e olhava para o mapa aberto à frente com aquela concentração que fazia o ar ficar quieto. Concordo com o diagnóstico, disse ele, e concordo com a estratégia. Ergueu os olhos para Nádia. Mas 48 horas é muito pouco tempo para um documento que precisa ser sólido o suficiente para resistir ao Conselho completo. Eu sei, disse ela. Por isso, precisamos começar agora. Eles trabalharam na sede da Alcateia até o meio-dia. Depois, quando Idris foi a outras reuniões e Eric foi coordenar comunicações com Istambul, Nádia e Kael migraram para o escritório dela, um andar acima da sede, uma sala que era parte do Riad e que ela havia transformado nos últimos 3 anos numa extensão funcional do próprio cérebro. Mapas nas paredes, estantes com arquivos organizados por cor e ano, uma mesa larga de madeira escura com 2 cadeiras dos 2 lados e uma janela que dava para o pátio interno com a laranjeira. Youssef apareceu às 12h30 com uma bandeja, sanduíches de kefta, azeitonas temperadas, água e 2 cafés. Pousou tudo na mesa sem dizer nada e saiu. O que era a linguagem de Youssef? Para vocês 2 precisam comer.
e eu não vou ficar aqui para ouvir mais política. Kael olhou para a bandeja, depois para ela. O seu assistente é extraordinário, disse ele. Eu sei, não me diga, ou vai pedir que eu o empreste para Istambul. Já estava pensando nisso. Resposta é não. Ela sentou. Ele sentou do outro lado da mesa. Os documentos entre eles, os cafés esquentando as mãos, a laranjeira lá fora balançando levemente com aquela brisa que só aparecia no meio do dia, como se o vento também precisasse de pausa para almoço. Trabalharam comendo, não porque não havia tempo para parar, mas porque nenhum dos dois era o tipo de pessoa que parava completamente. Ela riscava, ele sugeria, ela refutava ou concordava, ele reformulava, ela pegava a reformulação e a levava um passo além. Era um ritmo que não havia sido negociado, havia simplesmente aparecido, como se os dois pensassem em frequências próximas o suficiente para se sintonizar sem esforço consciente. Nadia reconheceu com um incômodo específico a colaboração mais natural que ela havia experimentado desde que se tornara beta. Essa cláusula, disse Kael apontando para o parágrafo 8, precisa de dente. Está educada demais. Alcateias que ignoram o protocolo de consulta precisam de consequência clara, não de linguagem que pode ser interpretada como sugestão. Se eu colocar dente direto no texto, metade do conselho vai votar contra só por princípio. Ela girou o documento para a perspectiva dele. Olha o parágrafo 10. A consequência está lá. Só não está no mesmo lugar que o gatilho. Eles têm que ler o documento inteiro para entender o peso. Kael ficou em silêncio, lendo. Isso é deliberado, disse ele. Não era pergunta. Completamente. Alcateias que leem rápido e votam por impulso vão votar sim sem perceber o que estão aceitando. As que leem devagar e com atenção vão entender e votar sim por convicção. Os dois grupos chegam ao mesmo resultado. Uma pausa. Você é perigosa, disse ele. O tom era completamente plano. O tipo de plano que era, na verdade, o oposto de plano. Carregado por baixo com algo que ela reconheceu e não comentou. Obrigada, disse ela, e voltou ao documento. Às 3 da tarde, Soraya apareceu. Não havia sido chamada. Ela simplesmente apareceu, como Soraya fazia, com uma sacola de plástico que cheirava a esfinge recém-feito, e uma expressão de quem tem informação urgente e também está com fome. Ela parou na porta do escritório quando viu Kael. Kael ergueu os olhos dos documentos. Nadia ficou olhando para as duas situações ao mesmo tempo, com a paciência de quem sabe que não tem controle sobre o que vai acontecer nos próximos 30 segundos. Adani Soraya Benali, disse Nadia, com voz cuidadosamente neutra. Kael Davar. Soraya sorriu. Era o sorriso de Soraya que não era apenas sorriso. Era scanner, arquivo, análise completa, tudo embrulhado em calor genuíno que tornava impossível se sentir observado, mesmo quando você estava sendo observado. Alfa Davar, disse ela. Ouvi muito sobre você. Espero que seja recente, disse Kael. Das últimas 48 horas, confirmou Soraya, com uma inocência absolutamente falsa. Soraya, disse Nadia. Trouxe esfinge. Ela pousou a sacola na mesa com a naturalidade de quem conhece o escritório bem o suficiente para saber onde há espaço. Vocês dois têm aquela cara de pessoas que esqueceram que o corpo humano precisa de açúcar para funcionar. Kael olhou para a sacola, para Nadia. De volta para a sacola. O que é esfinge? Perguntou ele. Rosquinha frita marroquina. Soraya já estava abrindo a sacola. Com mel e gergelim. É obrigatório em situações de crise. Não é uma crise, disse Nadia. Você está trabalhando desde as 6 da manhã numa reunião de emergência com o Alfa de Istambul. Soraya colocou um esfinge na frente de Kael, com a autoridade de alguém que está acostumada a ser obedecida. É uma crise. Come. Kael olhou para o esfinge. Olhou para Nadia, como se buscasse orientação sobre o protocolo correto para essa situação específica. Nadia, que conhecia Soraya há 15 anos, disse simplesmente: Come, é mais fácil. Ele comeu. Soraya o observou com a atenção de um joalheiro avaliando uma pedra. Depois assentiu, para si mesma, com a satisfação discreta de quem chegou a uma conclusão. Nadia viu tudo isso acontecer, e escolheu não perguntar. Vim porque há novidades, disse Soraya, o tom mudando levemente para algo mais sério, enquanto se sentava na terceira cadeira que havia na sala. Minha contato em Tunis confirmou que o barco de Valeta não estava sozinho. Havia uma embarcação de Ligéria na mesma área, com equipamento de comunicação, não de navegação. Nadia ficou imóvel.
Eles estavam documentando a reação, disse Kael. Filmando, confirmou Soraya. Para apresentar ao conselho como evidência de agressão das alcateias do corredor. A narrativa já está sendo construída. O silêncio que se instalou na sala tinha uma qualidade diferente dos anteriores. Mais pesado, mais frio. O tipo que vem quando a escala de algo aumenta de forma inesperada. Nádia se levantou. Foi até o mapa na parede. O Mediterrâneo Central, com as fronteiras de influência marcadas em diferentes cores, tão familiar para ela quanto a planta do próprio apartamento. Então eles não querem só renegociar o corredor, disse ela, mais para si mesma do que para a sala. Querem reescrever o enquadramento completo da região. Chegar ao conselho como vítimas, com documentação, com uma narrativa já consolidada. E nós chegamos reativos, sem documento, sem alinhamento formal, disse Kael. Não. Ela se virou. Chegamos com o tratado, que agora precisa de mais do que 48 horas. Ela olhou para ele, mas que ainda assim chegamos. Os olhos dele tinham aquele verde escuro intenso da concentração total. Sem dourado agora. Isso era trabalho, não emoção. E os dois eram profissionais o suficiente para que as duas coisas coexistissem na mesma sala, sem se confundir. Precisamos de um terceiro signatário, disse ele. Sim. A quem? Nádia pensou. O mapa na parede. As cores. As histórias por trás de cada fronteira. Casablanca, disse ela. A alcateia de Casablanca tem relações neutras com todos os envolvidos. E a Alfa, Yasmine Kraibi, está me devendo um favor de 2021, que ela mesma disse que pagaria quando eu precisasse. Você guarda favores. Guardo tudo que pode ser útil. Ela pegou o celular. Eu vou ligar para ela agora. Se ela embarcar, chegamos à pré-assembleia com 3 alcateias alinhadas e um documento. Isso muda a geometria do conselho inteiro. Kael se levantou também. Foi até o outro lado do mapa. Por um momento, os dois ficaram lado a lado olhando para o Mediterrâneo. Aquele mar antigo e complicado, cheio de histórias sobrepostas, de acordos e guerras e recomeços, de Tariq e do pai de Kael, e de todos os outros que haviam pago o preço de decisões tomadas em salas como aquela. Vai funcionar, disse ele. Não era tranquilização. Era avaliação. Vai, disse ela. Soraya, sentada na terceira cadeira com o segundo esfinge na mão, os observou em silêncio pelos 3 segundos mais eloquentes da tarde. Depois, tirou o celular do bolso e mandou uma mensagem para Lina Maruf que dizia apenas: Te devo um jantar, você tinha razão. Yasmine Kraibi atendeu no segundo toque. Era uma mulher de 51 anos que governava a alcateia de Casablanca com uma combinação de elegância e dureza que fazia Nádia pensar, sempre, na seda sobre aço. Quando Nádia explicou a situação, o incidente, a filmagem, a narrativa sendo construída, o tratado, a pré-assembleia, houve um silêncio de exatamente 8 segundos. O favor de 2021, disse Yasmine. Se você considerar que vale. Vale e sobra. Uma pausa. Mas eu quero ler o documento antes de assinar qualquer coisa, Nádia. Não sou decoração. Jamais. Mando em 1 hora. Manda em 40 minutos e temos negócio. Nádia olhou para Kael, que estava ouvindo o suficiente para entender o tom geral. 30, disse ela. Yasmine riu. Uma risada curta, apreciativa. Em 30 minutos, então. A ligação encerrou. Kael já havia voltado para a mesa e estava com a caneta na mão antes que Nádia chegasse do outro lado. Parágrafo 3, disse ele. Precisa ficar mais limpo para Casablanca conseguir assinar sem ressalvas de território. Concordo. Ela sentou, puxou o documento. 27 minutos. Suficiente. Trabalharam. Soraya, com a sabedoria de quem sabe quando é hora de ser invisível, pegou a sacola de esfinge e saiu em silêncio, fechando a porta com cuidado de quem não quer ser lembrado que estava ali. Mas sorriu para si mesma o caminho inteiro até a escada. O documento chegou a Yasmine em 24 minutos. A confirmação de alinhamento de Casablanca chegou 40 minutos depois, com 3 observações de redação que eram precisas e válidas e que Kael e Nádia incorporaram em outros 20 minutos de trabalho silencioso e concentrado. Às 18h15, o documento estava pronto, não o documento final. Esse ainda precisaria de sessões completas com os conselhos das 3 alcateias antes da assembleia. Mas o esqueleto, a espinha, o argumento central que dizia: estamos aqui, estamos alinhados e chegamos com uma proposta, não com uma reação. Nádia ficou olhando para a última página por um momento. Depois, olhou para Kael. Ele estava olhando para ela. A sala estava quieta.
O escritório, depois de horas de trabalho, tem aquele silêncio específico de espaço habitado, cheio de vestígios de conversa e pensamento, mais quente do que quando o dia começou. Boa tarde de trabalho, disse ela. Boa tarde de trabalho, concordou ele. Uma pausa. Você tem fome? Disse ele. De verdade, não esfinge de emergência. Nádia considerou por um segundo a resposta correta e a resposta verdadeira. Tenho. Conheço um lugar? Ele disse, e havia um leve ponto de interrogação genuíno na frase, como se ele soubesse que a pergunta tinha mais peso do que a superfície, e quisesse dar a ela a opção de respondê-la nessa superfície ou no peso. Ela o olhou. Cedro. Âmbar. Antes da chuva. O trabalho está feito por hoje, disse Layla, com uma paciência que havia claramente se esgotado. A cidade ainda está em pé. Ninguém morreu. Come alguma coisa com o homem. Nádia pegou o casaco do encosto da cadeira. Eu é que conheço os lugares, disse ela. Você está no meu território. O micro-sorriso. Mas desta vez, chegou até os olhos, inteiro, real, sem ser guardado de volta. Era a primeira vez que ela via aquilo e era... Ela reconheceu com resignação completa, absolutamente devastador. Então me leva, disse ele. Ela foi para a porta. Vem. O restaurante não tinha nome visível na porta. Era o tipo de lugar que existe em todas as Medinas antigas do mundo. Encontrado por indicação, mantido por lealdade, frequentado por pessoas que sabem que as melhores coisas raramente se anunciam. Uma porta de madeira azul desbotada num beco, que Kael jamais teria encontrado sozinho, 3 degraus descendo para uma sala baixa e aquecida com paredes cobertas de azulejos antigos em verde e branco, mesas de ferro com tampo de mármore, velas em garrafinhas de vidro que pingavam cera há provavelmente anos. Havia 6 mesas, 4 ocupadas. Nenhum cardápio. O dono, um homem de uns 70 anos com bigode branco e avental manchado de açafrão, viu Nádia entrar e simplesmente assentiu, como se ela fosse parte do inventário do lugar. Marhaba, Nádia. Para 2 esta noite? Para 2, Brahim. O que tem? Tangia de cordeiro. Chegou cuscuz de legumes agora. Tem harissa nova, fiz hoje cedo. Tudo isso. Brahim olhou para Kael com a avaliação tranquila de um homem que já viu muita gente entrar por aquela porta. Istambul, disse ele, não era pergunta. Kael levantou uma sobrancelha, brevemente. Como sabe? Você anda como alguém que está acostumado a ser o maior da sala. Brahim gesticulou para a mesa do canto com a autoridade de quem sabe que não será contestado. Mas está olhando para tudo como se fosse a primeira vez. Isso é alguém que chegou há pouco numa cidade nova. Uma pausa. E o sotaque, claro. Kael olhou para Nádia. Ela já estava sentando. Não discute com Brahim. Ele sempre ganha. A tangia chegou numa panela de barro que Brahim pousou no centro da mesa com o cuidado de quem carrega algo precioso. Que era, porque tangia de verdade cozinhava por horas enterrada nas brasas dos ramãs, e o cordeiro que saía dali desfazia no garfo com aquela mansidão específica de coisa que teve tempo. O cheiro que subiu quando a tampa saiu era cominho, açafrão, limão preservado e algo mais fundo que não tinha nome. Só memória. O tipo de cheiro que faz o corpo relaxar 1 centímetro antes da cabeça dar permissão. Kael ficou olhando para a panela por um segundo. Come, disse Nádia. Prometo que é real. Ele comeu. O silêncio que se seguiu era diferente de todos os outros silêncios dos últimos 2 dias. Não de trabalho, não de contenção. Não de 2 pessoas gerenciando a distância entre elas. Era o silêncio de 2 pessoas que estavam com fome de verdade e estavam comendo de verdade numa mesa pequena, numa sala aquecida. E isso, por um momento, era suficiente. Meu pai tinha um lugar assim em Istambul, disse Kael eventualmente. Não esse estilo, mas essa. Lógica, sem cardápio. O dono decide o que você vai comer. Você ainda vai lá. O lugar fechou quando eu tinha 22 anos. O dono morreu e os filhos não quiseram continuar. Ele partiu um pedaço de pão. Lembrei dele agora e não tinha pensado no lugar há anos. Comida faz isso, disse Nádia. Abre portas que você esqueceu que existiam. Você é filósofa quando está com fome. Sou filósofa quando estou relaxada. Ela percebeu o que havia dito no mesmo segundo em que disse, e ele percebeu que ela havia percebido, e nenhum dos 2 comentou, mas o ar ficou levemente mais quente. O que aconteceu com Istambul depois que você assumiu? A reconstrução. Como foi no começo?
Ele considerou a pergunta com aquela seriedade que ela havia aprendido a reconhecer como o jeito que ele tratava todas as perguntas que mereciam resposta verdadeira. Caótico, disse ele. Meu pai havia criado uma estrutura inteira baseada em lealdade pessoal a ele, não à alcateia. Quando ele saiu, metade das relações externas simplesmente evaporou. Acordos que existiam só porque as pessoas gostavam dele, ou o temiam. Sem ele, nada. Quanto tempo para reconstruir? 2 anos para parar de afundar, mais 2 para começar a subir. Ele tomou um gole de água. O 6º ano foi o primeiro em que eu dormi bem de forma consistente. Eu entendo isso, disse ela. Os primeiros 18 meses como beta, eu acordava às 3 da manhã toda a noite revisando conversas, procurando o erro que eu devia ter cometido e não havia notado ainda. E encontrava? Às vezes. Ela partiu o próprio pão. Mas aprendi que o erro de acordar às 3, procurando erros, era maior do que a maioria dos erros que eu encontrava. O canto da boca dele. Isso é, ou sabedoria, ou racionalização muito elegante. As duas coisas não se excluem. Ele riu. Era a primeira vez. Não o micro-sorriso. Não a ideia de sorriso. Uma risada real, baixa, que durou apenas 2 segundos, mas que transformou completamente o rosto dele, por esses 2 segundos. Abriu algo que ficava fechado. Fez Nadia entender de forma muito concreta porque Layla havia dito ele é tudo com tanta certeza logo no primeiro dia. Ela olhou para a Tangia. Para, disse para si mesma. Por quê? Disse Layla. Porque eu preciso pensar direito. Você pensa direito há 29 anos. Descansa um pouco. O cuscuz de legumes chegou quando a Tangia estava pela metade. Ibrahim trouxe junto uma tigela pequena de harissa que cheirava a pimenta defumada e alho e a decisão de não ser tímida sobre nada. Cuidado com a harissa, disse Nadia. Brahim tem uma teoria de que quanto mais forte, mais honesta. Kael pegou a colher, colocou uma quantidade razoável, provou. Ficou completamente imóvel por 3 segundos. Honesta é uma palavra, disse ele, com a voz levemente rouca. Nadia estava bebendo água para esconder o sorriso. Não funcionou completamente. Avisei. Você avisou de forma que tornava inevitável eu ignorar o aviso. Pode ser. Ela inclinou a cabeça. Funciona assim com você? Aparentemente. Os olhos dele encontraram os dela por cima da mesa e havia aquele dourado nas bordas de novo. Não intenso como na noite anterior. Mais suave, como luz entrando oblíqua por uma janela. Mais perigoso nessa forma, ela percebeu. Porque parecia natural em vez de urgente. Por que você não tem um par? Ele disse. A pergunta era direta. Não era rude. Era o tipo de pergunta que só se faz quando a conversa chegou num lugar que permite ela. Nadia considerou por um momento qual versão da resposta dar. Deu a verdadeira. Porque o trabalho sempre pareceu mais urgente, disse ela. E porque as pessoas que apareceram antes nunca apareceram. Ela procurou a palavra. Reais o suficiente. Presentes. Como se parte deles sempre estivesse em outro lugar enquanto estava comigo. Kael ouviu isso sem pressa. E depois que você virou beta? Depois que virei beta, ela disse, percebi que o cargo assusta. Não o poder em si, mas o que o poder implica. A agenda, as responsabilidades, as decisões que não podem ser compartilhadas. As pessoas recuam, ou pior, ficam por razões erradas. Então você parou de procurar. Parei de procurar ativamente. Uma pausa. Não é a mesma coisa. Ele a olhou com aquele olhar que tentava ver a pessoa, não a superfície. E você? Ela disse. Pelo mesmo motivo. Pelo mesmo motivo e pelo oposto, disse ele. O cargo também assusta, mas de forma diferente. Pessoas ficam por razões erradas com mais frequência do que recuam. Ele girou levemente o copo na mesa, um gesto quase distraído. Aprendi a reconhecer o cheiro de ambição antes de qualquer outra coisa. Com o tempo, você para de conseguir não reconhecer. E fica mais difícil confiar. Fica quase impossível. Uma pausa. Até que não fica. O silêncio que veio depois dessa frase tinha uma textura específica. Nadia olhou para a vela na garrafa de vidro entre eles. A chama quieta, sem vento, absolutamente estável. Kael, disse ela. O que acontece depois da Assembleia do Conselho? Ele entendeu a pergunta completa. Não há parte sobre o Conselho. Não sei. Depende do que você quiser, disse ele, com a honestidade de alguém que valoriza a honestidade acima de respostas reconfortantes. Istambul fica a 3 horas de avião.
Eu sei onde fica Istambul. E Marrakech é o seu território. É. E nossos trabalhos são o que são. São. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois. Mas eu não perguntei o que era logisticamente simples, disse ele. Perguntei o que você queria. Nádia ficou olhando para ele. Havia algo muito específico em ser perguntada o que ela queria. Não o que fazia sentido, não o que era razoável, não o que encaixava nas estruturas que ela havia passado anos construindo. O que ela queria. Como se isso fosse, simplesmente, uma informação válida para basear decisões. Ainda não sei, disse ela. E era verdade, mas não a verdade completa. E eles dois sabiam disso. Tudo bem, disse ele. E havia nessa resposta a mesma paciência do beco na noite anterior. Não resignação, não pressão, apenas espaço. Espaço que ele abria e mantinha aberto, sem exigir que ela o preenchesse, antes de estar pronta. Ele faz isso de propósito, disse Layla, com uma admiração mal disfarçada. Deixa espaço em vez de preencher. Sabe que você preenche espaços quando está pronta, e não antes. Observação perturbadoramente precisa, admitiu Nádia internamente. Obrigada. Eu presto atenção. Brahim trouxe chá de hortelã sem ser pedido, como se soubesse, com o instinto de quem passou décadas lendo mesas, que aquela conversa precisava de mais tempo e o chá era a forma educada de conceder. Eles ficaram na mesa até as 10:30 da noite. Falaram sobre trabalho por mais um pouco. O cronograma da pré-assembleia, os detalhes que ainda precisavam ser resolvidos, a estratégia de comunicação com as alcateias menores do corredor, que não estavam no conflito, mas precisariam ser mantidas informadas. E então, naturalmente, sem que nenhum dos dois sinalizasse a transição, pararam de falar sobre trabalho. Falaram sobre Marrakech. Ela contou a história da cidade com um amor específico de quem cresceu sabendo que pertencia a um lugar antes de entender o que pertencer significava. Ele ouviu com a atenção de quem realmente queria saber, não de quem estava esperando a própria vez de falar. Ele contou sobre Istambul, o Bósforo de madrugada, quando os navios cruzam lentos e acendem o reflexo na água escura, e você pode ficar na janela do escritório e sentir que o mundo é maior do que os problemas que estão na mesa à sua frente. Você faz isso? Ela disse. Fica na janela de madrugada? Mais do que deveria para alguém que defende dormir bem como política de gestão. E funciona. O Bósforo de madrugada? Quase sempre. Ele a olhou. Você tem o equivalente? Ela pensou. O telhado do meu apartamento, disse ela. Tem uma vista para o Atlas. Quando a cidade está quieta e a neve ainda está nas montanhas, dá para ver o branco daqui. Uma pausa. Tariq era quem me levava lá quando éramos crianças. Dizia que qualquer problema parecia menor com as montanhas do lado. Kyle não disse nada por um momento. Ele estava certo, disse ele eventualmente. Estava. Ela olhou para a chama da vela. Eu ainda subo. Continua funcionando. A noite do lado de fora do restaurante tinha aquele silêncio particular da Medina depois das 10. Não o silêncio de lugar vazio, mas o de lugar que respirou fundo e está descansando. Vozes distantes, um gato em algum telhado. O vento que havia voltado, mais fresco agora, carregando o cheiro de jasmim de algum jardim próximo. Brahim limpava as outras mesas, com a discrição de quem entende que há conversas que não devem ser apressadas. Tenho que te dizer uma coisa, disse Kael. Nádia ergueu os olhos. Quando li aquelas 20 páginas sobre você, ele disse devagar, escolhendo, havia uma linha no relatório. Uma linha de avaliação de um dos consultores do conselho que dizia que a Beta al-Rashid era eficaz, mas fria, calculista, difícil de ler. Ela ficou quieta. Errei a leitura dessa linha, continuou ele. Achei que fosse um alerta. Uma pausa. Não é. É o relatório de alguém que nunca chegou perto o suficiente para entender a diferença entre controle e profundidade. O silêncio que veio depois dessa frase era o mais carregado da noite. Nádia ficou olhando para ele. Aquele rosto que havia aprendido a ler nos últimos 3 dias. As linhas sérias que abriam quando ele ria. Os olhos que ficavam dourados quando o lobo chegava perto da superfície e verdes como vidro antigo quando era só o homem. Ela sentiu os próprios olhos queimando levemente. Âmbar. Ela sabia sem precisar de espelho. Kyle, disse ela em voz baixa. Obrigada pelo jantar. Uma pausa. Você que escolheu o lugar, disse ele. Obrigada por ter vindo. Ele a olhou por um longo momento. O dourado nas bordas dos olhos estava lá, quieto, constante, sem urgência. Obrigada por ter ficado na mesa até as 10:30,
disse ele. Ela respirou. Levantou-se. Ele se levantou junto. Brahim os viu sair com a expressão de quem já sabe como essa história termina e está satisfeito com o desenvolvimento. Mas guardou isso para si, porque 67 anos no negócio de alimentar pessoas ensinaram que algumas coisas são melhores observadas em silêncio. O beco do lado de fora estava quieto e dourado de lanterna. Eles andaram lado a lado, mais próximos do que no jardim, menos do que a distância social convencional, naquele espaço intermediário que os dois haviam criado sem combinar e que parecia, de alguma forma, exatamente do tamanho certo. Na esquina onde o beco se abria para a rua maior, onde o carro de Nádia estava estacionado a 50 metros e a lógica do fim da noite ficava clara, eles pararam. Ela se virou para ele. Ele estava olhando para ela com aquela expressão que não era urgente nem passiva. Presente só. Completamente presente, como ele era em tudo. Amanhã, disse ela. Amanhã, confirmou ele. Tem muito trabalho ainda. Tem. A pré-assembleia é em 48 horas. É, uma pausa. Kael. Nádia. Ela deu um passo. Ele não se moveu. Deixou ela chegar, como havia deixado em tudo. Como se entendesse que o ritmo dela era o ritmo certo e qualquer outra velocidade seria errada. Ela pousou a mão no lado do rosto dele. Palma contra a mandíbula, dedos levemente na têmpora. Um toque que não era beijo ainda. Era apenas, você é real e eu estou aqui. E sentiu embaixo da pele dele o calor específico de lobo, mais alto que temperatura humana. Aquela febre suave e constante que era a marca deles. Os olhos dele fecharam por meio segundo. Quando abriram, eram completamente dourados. Kaan e Layla, nos silêncios internos dos dois, ficaram absolutamente quietos. A quietude de quem finalmente chegou ao lugar que estava procurando. E não precisa mais de palavras. Kyle levantou a mão e cobriu a dela. Dedos grandes e quentes, envolvendo os dela contra o próprio rosto, segurando sem prender, o tipo de toque que pergunta em vez de tomar. Ainda não, disse ela muito baixo. Mas desta vez, havia algo diferente no não. Não era contenção pura, era honestidade. Preciso de mais um dia, para ter certeza de que quando isso acontecer, é porque escolhi, não porque estava cansada de resistir. Ele ficou olhando para ela. Há diferença, disse ele. Para mim há. Um longo silêncio. Então amanhã, disse ele. Não era pressão. Era uma porta aberta. Talvez amanhã, disse ela. O micro-sorriso. Mas os olhos continuaram dourados, e havia neles algo que ela não havia visto antes. Não paciência calculada, não estratégia. Só afeto. Limpo, direto, sem armadura. Ela abaixou a mão. Ele a soltou. Boa noite, Al-Rashid. Boa noite, Davar. Ela andou até o carro. Entrou. Fechou a porta. No banco do motorista, no silêncio quente do carro com o cheiro de jasmim ainda entrando pela janela entreaberta, Nádia ficou com as mãos no volante por um momento. A palma da mão ainda guardava o calor dele. Escolha, ela havia dito. Amanhã, ele havia respondido. Layla estava completamente quieta, não a quietude crítica ou impaciente de sempre. A quietude de algo que descansou. Nádia ligou o carro. Sorriu, pequeno, só para ela, para o painel e a noite de Marrakech lá fora. Amanhã. Mais tarde naquela noite. Soraya. São 23 is. E você ainda não me mandou mensagem. Soraya. Isso é bom sinal ou péssimo sinal? Soraya. Na verdade não importa. Eu já sei pelo silêncio. Soraya. Boa noite, Nádia. Nádia leu as mensagens deitada na cama, com o teto familiar acima e a janela levemente aberta para o ar da noite. Respondeu apenas. Nádia. Boa noite, Soraya. Do outro lado da cidade, num quarto com vista para os telhados e o Atlas distante, Kael ficou na janela por um tempo. Kaan estava quente e quieto e absolutamente satisfeito. A palma da mão de Kael guardava o peso fantasma dos dedos dela. Leve, real, mais presente do que qualquer coisa havia sido em muito tempo. Amanhã, disse Kaan. Amanhã, confirmou Kael. E pela primeira vez em 3 dias, dormiu bem. A pré-assembleia aconteceu num riad no coração da Medina que pertencia ao conselho há 40 anos. Uma construção do século XVII com teto de cedro entalhado e azulejos que haviam visto tratados, e guerras, e recomeços, e que naquela manhã de outubro veriam mais um. Nádia chegou às 8h40. Kael já estava lá. Claro que estava. Ele estava conversando com Yasmine Kraibi,
que havia voado de Casablanca na noite anterior e que era exatamente o que Nadia havia prometido. Seda sobre aço, 51 anos de experiência comprimidos numa postura que não precisava de palavras para estabelecer presença. Quando viu Nadia entrar, Yasmine abriu um sorriso que era simultaneamente caloroso e analítico. E a Nadia. Ela a abraçou com a firmeza de quem abraça de verdade. Você não me disse que ele era assim. Não te disse nada sobre ele. Exatamente. Yasmine a soltou com os olhos brilhando. Muito eloquente esse silêncio. Nadia escolheu não responder. Kael, que havia ouvido o suficiente para entender o tom geral, estava olhando para um ponto distante da sala com a expressão de alguém muito interessado na arquitetura do teto. As outras alcateias chegaram ao longo da manhã, 12 no total. Representantes do corredor mediterrâneo, do norte da África, 2 do sul da Europa. Algumas enviaram alfas, outras betas, outras delegações mistas. A sala foi enchendo com aquela tensão específica de lobisomens em espaço fechado. Instintos calibrados, hierarquias sendo lidas, o ar ficando mais denso e mais vivo com cada presença que entrava. Nadia circulou. Era o que ela fazia melhor. Mover-se numa sala como essa sem parecer que estava trabalhando, cumprimentando pelo nome, lembrando detalhes, apertando a mão certa no momento certo. Ela havia aprendido com o mentor que política não era feita em mesas de votação. Era feita nas margens, nos 30 segundos antes de uma reunião começar, nos copos de chá que você oferecia e nos que você aceitava. Kael, ela notou, fazia a mesma coisa, mas do jeito dele, que era diferente. Onde ela circulava, ele ficava parado e deixava as pessoas virem até ele. Não por arrogância. Era leitura de sala. Alguns líderes respeitavam mais quem buscavam do que quem os buscava. Ele sabia quais eram esses e os deixava chegar. Eles se cruzaram 3 vezes durante a hora antes do início. Cada vez, um olhar. Rápido, preciso. A linguagem que haviam desenvolvido nos últimos dias, sem nomear. Está bem? Está. Você. Está. Na terceira vez, o olhar durou 1 segundo a mais. Ela sentiu Laila sorrir. A assembleia foi longa. 5 horas, com 2 pausas curtas para chá e uma mais longa para almoço que quase ninguém aproveitou de verdade, porque havia conversas demais acontecendo em paralelo para alguém conseguir sentar e comer com atenção. O representante de Valeta chegou preparado. Tinha documentação do incidente costeiro, fotografias, uma narrativa cuidadosamente construída sobre agressão e violação de território que havia claramente sido ensaiada. Era bom. Era convincente para quem não soubesse da câmera de Ligéria, do timing, da arquitetura deliberada da provocação. Nadia deixou ele terminar. Depois se levantou. Não começou com um incidente. Começou com história. 40 anos de corredor mediterrâneo. Os acordos que haviam funcionado e os que haviam falhado. Os nomes que todos na sala conheciam, porque eram os nomes de quem havia pago o preço de decisões erradas. Ela falou sem notas. Havia passado anos carregando aquela história dentro dela e sabia cada curva. Kael, sentado à sua esquerda, ficou absolutamente quieto enquanto ela falava. A pré-assembleia aconteceu num riad no coração da Medina que pertencia ao conselho há 40 anos. Uma construção do século XVII com teto de cedro entalhado e azulejos que haviam visto tratados, e guerras, e recomeços, e que naquela manhã de outubro veriam mais um. Nadia chegou às 8h40. Kael já estava lá. Claro que estava. Ele estava conversando com Yasmine Kraibi, que havia voado de Casablanca na noite anterior e que era exatamente o que Nadia havia prometido. Seda sobre aço, 51 anos de experiência comprimidos numa postura que não precisava de palavras para estabelecer presença. Quando viu Nadia entrar, Yasmine abriu um sorriso que era simultaneamente caloroso e analítico. E a Nadia. Ela a abraçou com a firmeza de quem abraça de verdade. Você não me disse que ele era assim. Não te disse nada sobre ele. Exatamente. Yasmine a soltou com os olhos brilhando. Muito eloquente esse silêncio. Nadia escolheu não responder. Kael, que havia ouvido o suficiente para entender o tom geral, estava olhando para um ponto distante da sala com a expressão de alguém muito interessado na arquitetura do teto. As outras alcateias chegaram ao longo da manhã, 12 no total. Representantes do corredor mediterrâneo, do norte da África, 2 do sul da Europa. Algumas enviaram alfas, outras betas, outras delegações mistas. A sala foi enchendo com aquela tensão específica de lobisomens em espaço fechado. Instintos calibrados,
hierarquias sendo lidas, o ar ficando mais denso e mais vivo com cada presença que entrava. Nadia circulou. Era o que ela fazia melhor. Mover-se numa sala como essa sem parecer que estava trabalhando, cumprimentando pelo nome, lembrando detalhes, apertando a mão certa no momento certo. Ela havia aprendido com o mentor que política não era feita em mesas de votação. Era feita nas margens, nos 30 segundos antes de uma reunião começar, nos copos de chá que você oferecia e nos que você aceitava. Kyle, ela notou, fazia a mesma coisa, mas do jeito dele, que era diferente. Onde ela circulava, ele ficava parado e deixava as pessoas virem até ele. Não por arrogância. Era leitura de sala. Alguns líderes respeitavam mais quem buscavam do que quem os buscava. Ele sabia quais eram esses e os deixava chegar. Eles se cruzaram 3 vezes durante a hora antes do início. Cada vez um olhar, rápido, preciso, a linguagem que haviam desenvolvido nos últimos dias sem nomear. Está bem? Está. Você? Está. Na terceira vez, o olhar durou 1 segundo a mais. Ela sentiu Layla sorrir. A assembleia foi longa. 5 horas, com 2 pausas curtas para chá e uma mais longa para almoço, que quase ninguém aproveitou de verdade, porque havia conversas demais acontecendo em paralelo para alguém conseguir sentar e comer com atenção. O representante de Valeta chegou preparado. Tinha documentação do incidente costeiro, fotografias, uma narrativa cuidadosamente construída sobre agressão e violação de território que havia claramente sido ensaiada. Era bom. Era convincente para quem não soubesse da câmera de Ligéria, do timing, da arquitetura deliberada da provocação. Nadia deixou ele terminar. Depois se levantou. Não começou com um incidente. Começou com história. 40 anos de corredor mediterrâneo, os acordos que haviam funcionado e os que haviam falhado. Os nomes que todos na sala conheciam porque eram os nomes de quem havia pago o preço de decisões erradas. Ela falou sem notas. Havia passado anos carregando aquela história dentro dela e sabia cada curva. Kyle, sentado à sua esquerda, ficou absolutamente quieto enquanto ela falava. 6 meses depois, a neve ainda estava no Atlas. Nadia podia vê-la do telhado do apartamento, branca e distante e constante, como sempre havia sido, como Tariq havia dito que seria. Era tarde. Marrakech estava quieta. O ar cheirava a jasmim e a fumaça fria de uma lareira em algum lugar próximo. Ela tinha o telefone na mão. Kyle. Acabei a reunião. Bósforo está com névoa hoje. Quase não dá para ver a margem europeia. Kyle. Faz falta ter as montanhas. Ela sorriu para o Atlas. Nadia. As montanhas mandam lembranças. Nadia. Quanto tempo até sexta? Kyle. O voo sai às 3 horas. Kyle. Mais 3 para o carro até Marrakech, se o trânsito de Lisboa colaborar. Nadia. Colabora. Eu verifico o trânsito de Lisboa por você. Kyle. Você não tem acesso ao trânsito de Lisboa. Nadia. Sou a beta de Marrakech. Surpreende-se com o que eu posso fazer. 3 pontos apareceram. Desapareceram. Apareceram. Kyle. Boa noite, Al-Rashid. Nadia. Boa noite, Davar. Ela baixou o telefone. O Atlas estava lá, branco e quieto e enorme, com aquela presença de coisa que existia antes de qualquer problema e existiria depois. Qualquer problema parece menor com as montanhas do lado. Tariq havia dito. Ele estava certo. Sempre esteve. Nadia ficou no telhado por mais um tempo. O vento fresco, as estrelas acima, Marrakech respirando devagar lá embaixo, e deixou o silêncio ser exatamente o que era. Completo. Fim. Inscreva-se no canal e clica no sino para ser notificado assim que saírem novas histórias. Se essa história te prendeu, deixa o like. Você não imagina o quanto isso ajuda o canal a crescer e a trazer mais histórias assim para você. Nos vemos no próximo conto. Com carinho, Contos e Fantasias da Alma.